eu sou a Patrícia Guedert, bem-vindos ao meu canal Patrícia Guedert Crochê. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e me siga lá no Instagram, @Patrícia Guedert Crochê. E eu vou fazer esse lindo suplá com fechamento invisível, com esses bicos dando a impressão de folhas, com essas rosinhas muito fofas, as cores, tudo está muito lindo, né? Eu fico imaginando ele numa mesa posta. Vai ficar um arraso. Ele ficou com uma medida de 39 centímetros de diâmetro, mas isso vai depender da tensão do seu ponto, tá? Pode ficar menor ou maior. E ficou com 175 gramas. Ficou maravilhoso, né? Vamos fazer? Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio barroco da Círculo, o 6, ele é 100% algodão, é o natural cru, tá? Aqui eu tenho o fio, esses dois aqui, né, são o fio Max Color da Círculo, o 6, ele é 100% algodão e o Tex é 885, na cor Pink 6133 e na cor Pistache 5800. Mas você pode usar um fio de barbante, tá? 6 ou fio de amigurumi, colocando 2 fios para dar essa espessura, tá? Aqui eu tenho agulha para crochê, 3,5 milímetros, agulha de tapeçaria para o arremate e tesoura. Eu vou começar essa peça pelo anel mágico. Vou posicionar aqui meus 2 dedos e vou colocar o fio por cima. A parte do fio mais curta fica para frente, a parte do fio que vem do rolo fica para trás. Pego esse fio que vem do rolo, enrolo nos meus 2 dedos, cruzando, assim. Ó, bem nessa cruzada, eu coloco o meu dedo, retiro essa argola, ó, dos meus 2 dedos, tá? Vai ficar tipo um Ezinho, ó. Dá pra ver, tá? Aí, aqui eu coloco a agulha dentro dessa argola e puxo, ó, laço esse fio que vem do rolo e puxo aqui pra cima. Ajeito aqui, ó, coloco o fio que vem do rolo pra trás. E o anel mágico e o fio mais curto ficam pra frente, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha para deixar esse anel mágico seguro, assim. Agora, eu vou colocar, ó, vou trabalhar os próximos pontos em cima desses 2 fios. Então, vou colocar a minha agulha dentro do anel mágico, vou laçar o fio, vou trazer aqui pra cima, dou uma puxadinha, porque eu quero fazer um ponto baixo um pouquinho maior. Aqui eu faço meu ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Nesse meu trabalho, esse ponto baixo e essa correntinha são equivalentes a um ponto alto. Agora, eu vou laçar o fio. Dentro desse anel mágico, eu preciso fazer um total de 16 pontos altos. Aqui eu já tenho um ponto alto, né? O equivalente a um ponto alto, eu preciso fazer mais 15 pontos altos. Então, aqui, ó, 2, 3, 4 e eu volto aqui quando eu estiver completado os 16 pontos altos, tá? Aqui eu já tenho 4 pontos altos, contando com esse meu primeiro ponto baixo e a correntinha. Aqui eu já tenho um total de 16 pontos altos, vou puxar o fiozinho do anel mágico, tá? O fiozinho mais curto para fechar. Assim. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo. Nesse meu primeiro ponto, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Então, vou colocar a agulha, ó, no meio dessas 2 correntinhas. Vou laçar o fio e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Aqui eu fecho a minha primeira carreira e com um total de 16 pontos altos. Agora, eu vou para a segunda carreira. Eu vou puxar essa argolinha, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha. Pego essa argolinha, boto no ganchinho da minha agulha e puxo para trás. Assim. Agora, eu coloco a minha agulha, ó, nessa alcinha aqui de cima, por baixo da alcinha de cima. Laço o fio, trago aqui para cima, dou uma puxadinha e faço um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Esse ponto baixo e essa correntinha são equivalentes a um ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos sobre cada ponto de base, tá? Então, no próximo ponto de base, coloco a minha agulha por baixo da alcinha de cima,
e faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Esse meu primeiro ponto, no final da carreira, eu vou colocar outro ponto alto no mesmo ponto de base e vai ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Laço o fio no próximo ponto de base, faço mais 2 pontos altos. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui a segunda carreira, fiz 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora eu preciso fazer um ponto alto para juntar com esse meu primeiro ponto. Então, laço o fio. Ó, aqui eu tenho um ponto baixo e uma correntinha, né? Que foi o meu primeiro ponto. E aqui, ó, tem as 2 perninhas do ponto baixo. E aqui tem uma alcinha bem pequenininha, tá? Eu vou colocar a minha agulha, ó. Eu não vou colocar aqui, tá? Ó, nesse pezinho do ponto baixo, tá? Eu vou colocar nessa alcinha aqui do ladinho, ó. Dá pra ver? Então, nessa alcinha aqui, ó, eu coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Tá? Se eu colocasse ali, ó, aqui ia ficar muito amontoado, tá? Agora, eu vou colocar a minha agulha, ó, no meio das 2 alcinhas da correntinha, né? Que ficou em cima do ponto baixo. Laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu fecho a minha segunda carreira com um total de 32 pontos altos. Agora eu vou para a segunda carreira, vou puxar essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha e puxo essa argolinha para trás. Assim. Corto aqui o fio, né, o cru. Ó, deixei mais ou menos aqui uns 20 centímetros, tá? Agora eu vou trabalhar com o fio verde, então vou laçar o fio verde com a minha agulha, ó, e vou passar por dentro dessa argolinha. Agora eu vou colocar a minha agulha, ó, por baixo dessas 2 alcinhas, tá? De onde eu puxei essa argolinha aqui pra trás, ó. Coloco a minha agulha por baixo dessas 2 alcinhas. Coloco o fio por cima esse fio mais curto por cima do fio que vem do rolo. Laço o fio que vem do rolo, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixo. Dou uma puxadinha na argolinha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Agora eu faço 2 correntinhas de espaço. 1, 2. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Ó, assim. Laço o fio, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, coloco a minha agulha por baixo dessas 2 alcinhas, laço o fio e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas de espaço, 1, 2. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Então, nessa carreira, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Pulo um ponto de base, no próximo, faço um ponto alto, 2 correntinhas de espaço e mais um ponto alto no mesmo ponto de base, tá? Então, aqui eu laço o fio, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas de espaço, laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto. Ó, e vai ficando assim. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a terceira carreira, aqui eu fiz meu último Vzinho, né? Que são 2 pontos altos e 2 correntinhas entre eles. Ó, fica assim. Não esquecendo que entre um ponto e outro, aqui, ó, no meinho não tem correntinha entre eles, tá? Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo nesse meu primeiro ponto. Nesse meu primeiro ponto, eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, que são equivalentes a um ponto alto. E depois, eu fiz 2 correntinhas de espaço. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo nessa correntinha que ficou em cima do ponto baixo, tá? Ó. Aqui eu fecho a minha terceira carreira. Eu vou cortar o fio verde, tá? Mais ou menos uns 20 centímetros. Vou laçar o fio, vou passar por dentro dessa argolinha, assim.
E agora eu vou laçar o fio rosa, que eu vou começar a trabalhar com o fio rosa. Laço o fio rosa, puxo aqui pra cima, ó, faço uma correntinha. Pego esse fio mais curto, passo por cima do fio que vem do rolo, laço o fio que vem do rolo e faço uma correntinha. Faço mais 2 correntinhas, então essas 3 correntinhas são equivalentes a um ponto alto, tá? Ó, dentro de cada espaço eu vou fazer 4 pontos altos. Então, laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo espaço e faço o segundo ponto alto. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo espaço e faço o terceiro ponto alto. E aqui eu faço o meu 4º ponto alto. Ó, fica assim. Laço o fio, não faço correntinhas de espaço, tá? E dentro desse espaço eu vou fazer mais 4 pontos altos. Então, não esquecendo, dentro de cada vezinho, eu vou fazer 4 pontos altos. Sem nenhuma correntinha de espaço, tá? E vai ficando assim. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Chegando ao final da 4ª carreira, eu fiz 4 pontos altos dentro de cada vezinho, tá? Ó. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz para subir. Então, aqui eu tenho uma correntinha, 2, 3, ó, na terceira, né? No meio dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu finalizo a 4ª carreira com um total de 64 pontos altos. Agora, eu vou para a 5ª carreira. Vou puxar essa argolinha, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha pela parte de trás. Pego essa argolinha, coloco no gancho da minha agulha e puxo pra trás, assim. Corto esse fio rosa, ó, e vou conduzir ele na próxima carreira, tá? Agora, eu vou pegar o fio cru, vou laçar, só um minutinho. Ó, aqui eu laço o fio cru com a minha agulha e passo por dentro dessa argolinha, assim. Nessas 2 alcinhas, de onde eu puxei essa argolinha para trás, eu vou colocar, ó, por baixo dessa segunda alcinha aqui, tá? Agora, eu ajeito esse fio cru mais curto e o fio rosa. Já ajeito aqui para ir conduzindo e arrematando nessa próxima carreira. Coloco por cima da agulha. Aqui eu laço o fio que vem do rolo, trago aqui para cima, dou uma puxadinha e faço um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Esse ponto baixo e essa correntinha são equivalentes a um ponto alto. Nessa 5ª carreira, eu vou fazer 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e vou fazer um aumento no próximo ponto de base, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, laço o fio, ó, coloco a minha agulha por baixo da alcinha de cima do próximo ponto de base e faço um ponto alto. 2 pontos altos e 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. E no próximo ponto de base eu vou fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Ó, esse meu primeiro ponto eu não conto aqui, tá? No começo da carreira, porque no final eu vou juntar outro ponto alto juntinho com ele e vai ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. No próximo ponto de base eu tenho um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Aqui eu vou fazer meu segundo ponto alto. E no próximo ponto de base, eu faço o terceiro ponto alto. Então, aqui eu já tenho 3 pontos altos. Agora, eu laço o fio e no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a minha 5ª carreira, aqui eu tenho 2 pontos altos no mesmo ponto de base, né? Um aumento.
Agora eu preciso fazer mais 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Então, laço o fio, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Laço o fio, no próximo faço o segundo ponto alto. E no próximo faço o terceiro ponto alto. Agora eu preciso fazer um ponto alto para juntar com esse meu primeiro ponto, que é um ponto baixo e uma correntinha. Então, laço o fio, ó, vou colocar a minha agulha, ó, bem nessa alcinha, do ladinho das duas perninhas do ponto baixo, tá? Ó, coloco a minha agulha por baixo dessa alcinha, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. E na correntinha que está em cima do ponto baixo, no meio das duas alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu fecho a quinta carreira. Agora eu vou para a sexta carreira, vou puxar essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, pela parte de trás, coloco a minha agulha, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo para trás, assim. Coloco a minha agulha na alcinha de cima, laço o fio, trago aqui para cima, dou uma puxadinha e faço um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Esse ponto baixo e essa argolinha são equivalentes a um ponto alto. Agora eu preciso fazer 4 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E depois, no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, laço o fio no próximo ponto de base, embaixo da alcinha de cima, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Aqui, o segundo ponto alto. O terceiro ponto alto e o quarto ponto alto. Feito aqui meus 4 pontos altos, no próximo ponto de base eu vou fazer o aumento, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Esse primeiro ponto eu não conto agora no começo, tá? Porque ele vai ser contado como ponto de aumento. Ao finalizar a volta, eu vou juntar outro ponto alto juntinho com ele e vai ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora eu preciso fazer mais 4 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e depois eu vou fazer mais um aumento, tá? 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a sexta carreira, aqui eu tenho um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base e vou fazer mais 4 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. No ponto de base seguinte, o segundo, aqui o terceiro e o quarto. Feito aqui, né, os 4 pontos altos sozinhos, agora eu vou fazer um ponto alto para juntar com esse meu primeiro ponto. Então, aqui eu tenho um ponto baixo e a correntinha, né, ó, bem nessa alcinha aqui do ladinho, tá? Essa alcinha aqui pequenininha. Coloco a minha agulha, ela é bem pequenininha essa alcinha, tá? Laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. E vou nessa correntinha que está em cima, né, do ponto baixo, coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu finalizo a minha sexta carreira. Eu vou para a sétima carreira, eu vou puxar essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha pela parte de trás, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo para trás, assim. Agora eu coloco a minha agulha embaixo da alcinha de cima, laço o fio, puxo aqui para cima, dou uma puxadinha e faço um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Sempre que eu começar as próximas carreiras, eu vou começar dessa forma, tá? E a cada carreira eu aumento um ponto alto sozinho. Ó, nessa carreira, na quinta carreira, eu fiz primeiro o meu ponto, né? Primeiro esse ponto, né? Que é um ponto baixo e uma correntinha. Depois eu fiz 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base, depois eu fiz um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Nessa sexta carreira, eu já fiz primeiro esse ponto, né? Depois eu fiz 4 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, depois eu fiz um aumento. E nessa carreira, eu vou fazer 5 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base e depois o aumento. Esse primeiro ponto, por que ele não é contabilizado no começo? Porque ele vai ser contado como ponto de aumento.
porque ao finalizar a volta, eu vou fazer outro ponto alto juntinho com ele. E vai ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, nessa 7ª carreira, eu vou fazer 5 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E depois eu vou fazer o aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Na 8ª carreira, eu vou fazer 6 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E depois eu vou fazer o aumento. A cada carreira, eu aumento um ponto alto sozinho. E eu vou fazer até eu ter 8 pontos altos sozinhos, tá? E depois que eu aumento, né? 2 juntos. Então, eu volto aqui na 10ª carreira. Finalizado a 10ª carreira, ó. Então, aqui foi de 8 pontos altos sozinhos, né? E um aumento de 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou para a próxima carreira. Agora, eu vou para a 11ª carreira. Vou puxar essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha por baixo dessas 2 alcinhas. Pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo para trás. Agora, eu corto esse fio cru, ó, mais ou menos uns 15 centímetros, tá? E agora, eu vou laçar com a minha agulha, ó, o fio verde e vou passar por dentro dessa argolinha, assim. Ajeito aqui, pego o fio mais curto, passo por cima do fio que vem do rolo e ajeito a minha mão da forma que eu faço o crochê. Embaixo dessas 2 alcinhas que eu puxei essa argolinha para trás, ó, vou colocar a minha agulha por baixo dessas 2 alcinhas, vou laçar o fio que vem do rolo, vou puxar aqui para cima e vou fazer um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Nessa 11ª carreira, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base e 2 correntinhas entre eles, tá? Aí, eu vou pular 3 pontos de base, no quarto eu vou fazer mais 2 pontos altos e 2 correntinhas entre eles. Então, aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto, faço 2 correntinhas de espaço, 1, 2. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Laço o fio, pulo 3 pontos de base, 1, 2, 3. No quarto, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto alto, 2 correntinhas de espaço, laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo ponto de base e faço outro ponto alto. Laço o fio, pulo 3 pontos de base, no quarto, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha, faço um ponto alto, 2 correntinhas de espaço, laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo ponto de base e faço outro ponto alto. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a 11ª carreira, aqui eu fiz 2 pontos altos e 2 correntinhas de espaço. Vou pular 3 pontos de base e vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto, que é um ponto baixo e uma correntinha. E depois eu fiz 2 correntinhas de espaço. Então, vou colocar a minha agulha nessa correntinha que ficou em cima do ponto baixo, nessa primeira correntinha. Vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou para a 12ª carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo na próxima correntinha. No meio dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha, laço o fio e faço aqui um ponto baixíssimo. Coloco a minha agulha dentro desse Vzinho, né, ó, dentro desse espaço, laço o fio e faço aqui um ponto baixo. Laço o fio, ó. Nesse próximo Vzinho, ó, eu vou fazer 5 pontos altos desse ladinho, depois eu vou fazer um ponto picô e depois eu vou fazer mais 5 pontos altos nesse outro ponto alto aqui, tá? Então, ó, coloco a minha agulha por baixo desse ponto alto e saio aqui, ó, no meio desse Vzinho. Laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo espaço, laço o fio, trago aqui pra cima e faço o segundo ponto alto. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo espaço e faço aqui o terceiro ponto alto. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo espaço e faço, o quarto ponto alto. E aqui eu faço o quinto ponto alto.
Então, aqui eu já tenho, ó, 5 pontos altos, tá? Ó, fica assim. Agora, eu vou fazer um ponto picô, vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3, ó. Aqui eu tenho um ponto de base, um ponto alto, e em cima dele tem 2 alcinhas, ó. Vou colocar a minha agulha nessa primeira alcinha e nessa alcinha aqui do ladinho. Vou laçar o fio, vou trazer aqui pra cima e vou fazer um ponto baixo. Aqui eu finalizo o ponto picô. Agora, eu vou laçar o fio e vou fazer mais 5 pontos altos, ó, desse outro ladinho, tá? Desse outro ponto alto aqui desse vizinho. Eu já fiz 5 de um lado, agora eu vou fazer 5 do outro lado. Então, ó, coloco a minha agulha, ó, por baixo do ponto alto e saio aqui no meio desse vizinho. Laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo espaço e faço o segundo ponto alto. Aqui eu vou fazer o terceiro ponto alto, o quarto, opa, e o quinto. Ó, fica assim, ó. Olha que lindo! Agora, ó, nesse próximo vizinho eu vou fazer um ponto baixo. Assim. Agora, eu vou no próximo vizinho e vou fazer mais um bico desse aqui, tá? Então, ó, coloco a minha agulha por baixo do ponto alto, saio aqui no meio desse vizinho. Laço o fio e faço aqui um ponto alto. Aqui eu faço o segundo ponto alto. Aqui o terceiro. O quarto. E o quinto. Fica assim, tá? Agora, eu vou fazer o ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas. Vou aqui na alcinha, na primeira alcinha do ponto de base e na alcinha do ladinho aqui do ponto de base. Laço o fio, trago aqui pra cima e fecho aqui o ponto picô, né? Fiz um ponto baixo ali. Agora, eu vou virar o meu trabalho e vou fazer mais 5 pontos altos nesse próximo ponto alto aqui. Então, laço o fio, passo a minha agulha por baixo desse ponto alto, sai lá no meio do Vzinho, né? Aqui, ó, faço um ponto alto, 2, 3, opa, 4, ó, sai assim, tá? Vou dar uma puxadinha aqui no fio. Aqui foi o quarto, né? Tem 4 aqui. Então, aqui eu faço o quinto. Ó, volto meu trabalho. Olha como vai ficando lindo. E no próximo, ó, Vzinho eu faço um ponto baixo. Então, é assim, ó. Nesse Vzinho, um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer um bico. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um bico. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a minha 12ª carreira, ó. Aqui eu fiz meu último bico e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Ó, esse primeiro ponto baixo que eu fiz dessa carreira, ó. Embaixo dessas 2 alcinhas, né, de cima do ponto baixo, vou colocar a minha agulha por baixo dessas 2 alcinhas, vou laçar o fio, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, mais ou menos uns 20 centímetros, tá? Pra depois arrematar. Laço o fio e puxo aqui. Aqui eu termino a 12ª carreira. Agora eu vou fazer as rosinhas. Vou colocar a minha agulha aqui por baixo do fio e vou laçar, passando por dentro dessa argolinha, como se fosse um nozinho inicial, tá? Aqui, ó, vou colocar a minha agulha dentro desse espaço, vou laçar o fio, vou trazer aqui pra cima, ó, e aqui eu faço um ponto baixo.
faço 10 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E na terceira correntinha, ó, essa argolinha que eu tenho na agulha eu não conto como correntinha. Então, 1, 2, 3. Na terceira correntinha, aqui eu laço o fio, ó, e por baixo da alcinha aqui, ó, de cima, laço o fio, eu vou fazer dentro dessa correntinha 2 pontos altos. 1, 2. Aqui eu tenho 3 pontos altos, contando com essas 2 correntinhas. Agora, eu laço o fio, vou na próxima correntinha, ó, na alcinha de cima, por baixo, né, da alcinha de cima, coloco a agulha e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laço o fio, vou na próxima correntinha, ó, e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 pontos altos na mesma correntinha. Laço o fio, coloco a agulha na próxima correntinha e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laço o fio, vou na próxima correntinha, ó, coloco a minha agulha e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Laço o fio, vou na próxima correntinha, ó, venho aqui e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laço o fio, vou na próxima correntinha e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laço o fio e vou nessa última correntinha e faço mais 3 pontos altos. Então, eu fiz 1, 2, 3. Agora, eu dou uma ajeitadinha aqui, olha como fica lindo. Agora, eu coloco a minha agulha dentro desse mesmo espaço, vou puxar um pouquinho aqui pro ladinho, e aqui eu faço um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Ó, e nesse espaço aqui entre um bico e outro, ó, no meio dessas 2 perninhas do ponto baixo, vou fazer aqui um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. No próximo bico, ó, nesse espaço, coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. Faço 10 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou com a minha agulha na terceira correntinha, laço o fio, e aqui nessa correntinha eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Contando com as minhas 2 correntinhas, eu tenho 3 pontos altos aqui. Laço o fio, na próxima correntinha, coloco a minha agulha e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laço o fio, na próxima correntinha, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Na próxima correntinha, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laço o fio, coloco a minha agulha na próxima correntinha e faço mais 3 pontos altos. Laço o fio, coloco a minha agulha na próxima correntinha
e mais 3 pontos altos. Laço o fio e na próxima correntinha, mais 3 pontos altos. 2, 3. E nessa última correntinha, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço agora um ponto baixo aqui nesse mesmo espaço. Ó, aí depois eu ajeito, no final eu vou ajeitar todas elas, tá? Assim. Aqui eu faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. Ó, vou nesse espacinho entre um bico e outro, ó, no meio dessas 2 alcinhas do ponto baixo, ó, coloco a minha agulha aqui, laço, ó, coloco a agulha, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou no próximo espaço, ó, embaixo dessa correntinha, né, no próximo bico, e faço um ponto baixo. E agora vou fazer mais 10 correntinhas, depois eu vou pular 2 correntinhas, na terceira vou fazer 2 pontos altos, e depois sobre cada correntinha eu vou fazer 3 pontos altos. Chegando aqui, quando eu tiver completado todas as correntinhas com 3 pontos altos em cada, eu vou fazer um ponto baixo, vou fazer 3 correntinhas, um ponto baixo no meio desse ponto baixo, vou fazer mais 3 correntinhas e um ponto baixo aqui e vou fazer outra rosinha. Eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a minha 13ª carreira, aqui eu fiz a minha última rosinha dessa carreira. Aqui eu tenho 3 correntinhas e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo nessa primeira rosinha, né? Nesse primeiro ponto baixo aqui, ó. Em cima do ponto baixo tem 2 alcinhas, laço o fio e puxo, passando por dentro dessa argolinha, fazendo assim um ponto baixíssimo. Corto o fio rosa, mais ou menos uns 20 centímetros, laço o fio e passo por dentro dessa argolinha. Aí depois vão ser todas as rosinhas ajeitadinhas, tá? Agora eu vou arrematar o fio. Virei aqui a minha peça do avesso, ó, coloquei aqui o fio rosa na agulha e agora eu vou arrematar, ó. Vou passar por baixo das alcinhas dos pontos, tá? Aqui. Opa. E agora eu vou, ó, passar por baixo dessas alcinhas aqui. Opa, escapou aqui. Aqui, ó, vou desvirando um pouquinho a rosa, né? Ó, desdobrando ela pra poder passar aqui atrás das alcinhas do ponto. Ó, enroscou um pouquinho aqui. Pronto. Agora pulo o último ponto, ó, de onde sai esse fiozinho, ó, esse último ponto, e vou nos próximos e começo a passar com a minha agulha. Ó. Não esquecendo que é o lado avesso, tá? E aqui eu corto o fio. Aí depois é só ajeitar, né? Virar e ajeitar cada rosinha. A cada fio vai ser arrematado, ó, na mesma cor dos pontos, tá? Então, todos eles passando por baixo das alcinhas do ponto. Eu volto aqui quando tiver todos os fios arrematados. Aqui o suplá já está todo arrematado, ó, tudo certinho. Tá lindo, né? Esse fechamento também que eu fiz ficou muito show, né? Fica um fechamento invisível, não dá pra notar a emenda, ficou lindo demais, né? Eu amei, a mesa vai ficar maravilhosa. Depois aí ajeitando cada rosinha certinho. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e me siga lá no Instagram, @PatriciaGuedertCrochê. E até a próxima!